A gente convida a todos já para elevar o nosso pensamento até Jesus, colocando na nossa mente todas as nossas dificuldades, os nossos problemas, as nossas enfermidades, lembrando desse mestre amigo que nos recebe de braços abertos, com energia pura e amorosa, nos dando tudo aquilo que necessitamos e merecemos. A cura para as nossas doenças, a calma para o nosso coração e para a nossa mente, a limpeza da nossa volta, a luz para o nosso caminho, para que possamos seguir mais confiantes, com mais fé, com mais força de vontade, cumprir as nossas provas e as nossas obrigações. Mestre Jesus, que teu amor possa nos envolver, que a tua luz possa nos fortalecer, permitindo assim, através dos seus ensinamentos, aprender a amar o próximo como a si mesmo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja. O Frederico vai ler aqui para a gente a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Para quem não tem o hábito de ler o Evangelho segundo o Espiritismo na sequência, para quem a gente normalmente só abre na hora do culto, no final dele tem mais de 80 orações, né? Então, assim, às vezes a gente está no momento e não sabe como pedir ajuda, vai lá no Evangelho, no último capítulo, tá bom? Boa noite a todos. A leitura da noite de hoje, o capítulo 28, Coletânea de Preces Espíritas. Na hora de dormir, item 38, Instrução Preliminar. O sono é o repouso do corpo. O espírito, porém, não tem necessidade de repouso. Enquanto os nossos sentidos físicos estão adormecidos, a alma se liberta em parte da matéria e assume o domínio de suas capacidades espirituais. O sono foi dado ao homem para a reposição das forças orgânicas e das forças morais. Enquanto o corpo recupera as energias que perdeu pela atividade no dia anterior, o espírito vai fortalecer-se entre outros espíritos. As ideias que encontra ao despertar, em forma de intuição, ele as obtém do que vê, do que ouve e dos conselhos que lhe são dados. Equivale ao retorno temporário do exilado à sua verdadeira pátria, como um prisioneiro momentaneamente libertado. Mas, tal como acontece a um prisioneiro perverso, acontece o mesmo ao espírito, que nem sempre aproveita esses momentos de liberdade para seu adiantamento. Se tem maus instintos, ao invés de procurar a companhia de bons espíritos, procura a dos maus, seus semelhantes, e vai visitar os lugares onde pode dar livre curso às suas más tendências. Que aquele que esteja consciente desta verdade eleve o seu pensamento a Deus no momento em que sentir a aproximação do sono.
que peça conselhos aos bons espíritos e àqueles cuja memória lhe seja cara, a fim de que possa juntar-se a eles no curto intervalo que lhe é concedido. E ao despertar, ele se sentirá mais forte contra o mal, com mais coragem contra as infelicidades. Que assim seja. Então, meus amigos, dando continuidade na noite de hoje, nós temos o prazer de receber o nosso amigo Elvésio Oliveira aqui, mais uma vez. O Elvésio, ele é de Anápolis, exerce a profissão de advogado lá e participa do Centro Espírita em Anápolis, o Eurípides Barçanufo. Elvésio, com a palavra. Obrigado. Boa noite a todos. É bom retornar a essa casa de Jesus, falar sobre os ensinamentos do Cristo, né? Tratar de assuntos da doutrina espírita, né? E um tema bastante interessante, porquanto como que a doutrina espírita ela vem nos esclarecer sobre esse assunto que sempre houve muito misticismo. Quando nós vamos acompanhar pelo Velho Testamento, quantos profetas através do sonho trouxe a mensagem de Deus, da espiritualidade, né? E é interessante que quando nós vamos falar sobre o espiritismo, é sempre importante, salutar, que nós tenhamos a ideia de que a doutrina espírita ela é religião, ciência, tem esse trabalho, essa base de religião, ciência e filosofia. Então é comum, quando nós vamos determinados assuntos em que nós vamos tratar, em que a gente trata, tem um aspecto científico, né? E é interessante que acabou de ler aqui passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, em que vem falar sobre a prece, né? Sobre a prece antes de dormir. E os Espíritos nos ensinam sobre a prece. A prece é interessante, Kardec indaga aos Espíritos, quando ele indaga, ele pergunta sobre a prece. E que a doutrina espírita explica, olha, a prece, a verdadeira, a prece mais eficaz é aquela do coração. Mas nós precisamos de um norte, de um roteiro. E isso os Espíritos também nos ensinam. Kardec pergunta aos Espíritos, é importante o ritual, é necessário a respeito da prece? Os Espíritos respondem para Kardec, ele fala, olha, é importante, mas não é o que funciona. E o que nós vamos falar hoje é trazer toda essa questão que nós vamos também falar sobre esse assunto do sono, do sonho. E o que a doutrina espírita nos orienta. Eu gosto sempre de falar sobre o Livro dos Espíritos, de como ele foi escrito, principalmente aqueles que estão conhecendo a doutrina espírita. Kardec, professor Rivail, ele era um homem de ciência, cientista, discípulo direto de Pestalozzi, da pedagogia de Pestalozzi, membro da Academia de Arras, da Academia de Ciências da França. E naquela época, porque nós vamos falar muito sobre o Livro dos Espíritos aqui, vamos falar sobre as questões do Livro dos Espíritos. E é interessante, Kardec, nessa época, na França, havia um movimento chamado mesas girantes. Havia até exposição em teatros. Era assim, havia fenômenos. E ele, como homem de ciência, foi investigar esses fenômenos. E esses fenômenos, ele verificou que havia algo de inteligente nisso aí. Algo de inteligente. E ele começou a investigar. Então, nós vamos observar que quando nós estudamos a doutrina espírita, as obras kardecianas, o Livro dos Espíritos, o primeiro livro, ele é lógico, ele é racional. Então, foram mais de 1000 cartas a mais de 1000 centros de vários lugares do mundo. Então, a mesma resposta de uma questão que nós abordamos no Livro dos Espíritos, foram vários espíritos de vários lugares do mundo que trouxeram a mesma resposta. Porque o professor Rivail, Kardec,
Ele foi para investigar. E nós vamos, quando começamos a estudar essa doutrina tão maravilhosa, o Consolador prometido por Jesus, nós vamos observar que muitos dos esclarecimentos que a doutrina espírita nos traz decorrem de homens racionais, de cientistas, né? Então, com o sonho também não é diferente. E aí nós vamos observar que eu digo isso a respeito do Livro dos Espíritos, porque é a primeira obra, depois veio o Livro dos Médiuns e o Evangelho. O Evangelho já é um livro misto, em que parte é do comentário de Kardec e parte é um trabalho mediúnico, como essa orientação das preces, que é basicamente que nos traz todo um resumo. Pois bem, para que nós, assunto de hoje, o sono e o sonho, é interessante que a doutrina espírita nos traz algumas verdades, que posteriormente foi confirmado pela ciência, é confirmado pela ciência. E entre essas verdades, é de que nós somos seres espirituais. Ponto. Isso, se você é cristão, você acredita que você é um ser espiritual. Tanto que, se eu seguir pela linha dos irmãos evangélicos protestantes, eu sou um ser espiritual, que mesmo depois de morto eu vou para a glória, né? Mas a minha vida continua após a morte. Somos seres espirituais. Então, quando nós começamos a compreender, primeiramente, que nós somos um ser espiritual que tem um corpo, e não um corpo que tem um espírito, uma vez que ao desfazer esse envoltório material, nós continuamos a viver, olha só, as coisas começam a fazer sentido. Isso, quando eu gosto de falar, essas coisas começam a fazer sentido, é o que Kardec fala no Evangelho sobre fé raciocinada. A fé inabalável em todas e quaisquer circunstâncias, que é a fé que você compreende, que também não é invenção do Livro dos Espíritos, está lá no Evangelho de Mateus, na passagem do centurião de Cafarnaum, é um exemplo da fé raciocinada. Então nós vamos seguindo nessa linha, nós vamos entender que somos seres espirituais, e a nossa vida prossegue. Então é interessante, aí eu falo, olha, e como somos seres espirituais, nesse constante colégio, nesse constante progresso, nós viemos para um corpo, certo? E olha o ensinamento, o esclarecimento sobre as preces que o Espírito da verdade nos orienta, ele fala, olha, que nós somos em constante movimento. Então quando nós começamos a entender que eu sou um ser espiritual que tem um corpo, e não um corpo que tem um espírito, as coisas começam a fazer sentido. E aí nós vamos entender também que, como a doutrina espírita ela vem e nos esclarece, de que como ser espiritual, nós estamos em constante comunicação com o plano espiritual, porque a vida é uma só. A diferença são faixas de vibração. A vida é uma só. Então já começamos a entender, aí fica claro o que nós escutamos bastante no ciclo espiritista, de que a reencarnação, começa a ficar claro no ciclo espiritista que somente não há salvação sem ser pela caridade, começa a ficar mais claro que através da bênção da reencarnação é um instrumento que permite que eu possa progredir, resgatar, restaurar. Então, começamos a compreender com esse aspecto de que eu sou um ser espiritual, esse constante intercâmbio, como os Espíritos nos ensinam, Kardec indaga aos Espíritos, somos influenciados pelos Espíritos? Os Espíritos respondem, muito mais do que imaginais. Ou seja, a todo momento nós estamos sob influência espiritual. A todo momento. Então, nós estamos estabelecendo algumas premissas. Então, como ser espiritual, essa constante comunicação é comum de todo mundo. Aí vem o que nós sempre escutamos também na casa espírita, que todos somos médiuns. Kardec explica isso. Que todos nós temos capacidade de comunicação com o plano espiritual. Uns mais, outros menos. Existem pessoas que têm facilidade com o cheiro, que passam e falam, esse aqui é um perfume tal, você está usando um perfume tal, não é? Eu mesmo, meu olfato é péssimo, não consigo distinguir, mas sinto o cheiro, mas não tenho memória olfativa.
A mediunidade é da mesma forma. Então começamos a compreender essas questões, vai nos facilitar a compreender o que acontece no sonho e desmistificar muitas questões. Então nós vamos entender que esse intercâmbio com o plano espiritual, com o mundo espiritual, se dá através de duas vias. Através da mediunidade, certo? De forma direta ou indireta, todos nós somos médiuns, é um assunto a ser aprofundado, que tem questões relacionadas à orgânica, questões orgânicas, questões de prática, de exercício, de estudo, através de estado de emancipação da alma. Olha, Elvis, o que é isso? Emancipar, a alma sai. Kardec apresenta um estudo, por isso que eu disse hoje. Hoje nós vamos falar um pouco sobre espiritismo, um espiritismo muito próximo de ciência. E é interessante que a emancipação da alma, essa capacidade do nosso corpo sair, se dá de várias formas. E Kardec apresenta os estudos. E esses estudos estão no Livro dos Espíritos, também no Livro dos Médiuns. Se dá através do sonho, do sono, que é o que a gente vai falar hoje. É interessante, todos nós já tivemos experiência de sonho. Se dá através da transmissão oculta de pensamento, na letargia, no sonambulismo, no êxtase, na dupla vista e bicorporeidade. Kardec trabalha isso, ele vai explicando. Os espíritos vêm nos explicar como que funciona. E aí é interessante que a doutrina espírita nos orienta e explica como que funciona. É como se nós somos seres espirituais, nós temos já assistiram o desenho animado, não tem aquela linha preta em volta do desenho? Aquela linha que contorna aquele corpo seria o que a doutrina nós chamamos de perispírito, ou corpo perispiritual. E além do corpo físico. Então nós estamos a todo momento. Então, em determinado momento, o nosso corpo, o nosso espírito, ele sai, ele se desprende. É o que acontece no sonho. E assim os espíritos vêm nos ensina. Então agora nós vamos começar a entender. Kardec chegou e perguntou para os espíritos: o espírito encarnado permanece de bom grado no seu envoltório corporal? Porque é interessante, Kardec perguntou, olha, tu está me falando que nós somos espíritos. Ele perguntou para o espírito: você gosta de ficar no corpo? Traduzindo para o goianês, no francês de 1865 para o goianês. Você gosta de ficar? Essa pergunta que Kardec fez. O espírito fala, olha, é como se perguntasse que se ao encarcerado agrada o cárcere. Então, a primeira ideia é que quando nós já começamos a entender de que nós estamos nesse corpo, não é, às vezes, de bom grado. Aí a doutrina espírita esclarece. Esclarece que quando nós não nos preparamos para encarnar, existe a encarnação compulsória. Então muitos irmãos são obrigados a encarnar, porque a evolução prossegue. Então os espíritos já começam, já nos respondem, falam, olha, nem todo espírito gosta de ficar no corpo. Então aí já começa a fazer sentido quando nós estamos falando, quando nós entramos no sono. Agora estou entendendo. Então, quando eu estou dormindo, às vezes meu espírito está querendo sair, né? Não é assim? E Kardec continua, né? Kardec pergunta aos espíritos. Ele fala assim, olha, durante o sono, a alma repousa como o corpo? Aí você fala, poxa, mas quantas vezes eu não acordo com o corpo doendo, cansado, não é? Quantas vezes? Né? Diga de passagem, quando começamos a estudar o Livro dos Espíritos, nós vamos observar uma lógica. Nós vamos observar uma lógica, uma sequência lógica, porque, como eu disse, Kardec, o professor Rivail, ele era discípulo de Pestalozzi. Existe uma lógica científica, racional, desse questionamento, tratando das questões espiritistas. Ele pergunta, olha, a alma repousa? Os espíritos respondem, não. O espírito jamais está inativo. Nós não estamos inativos. A todo momento estamos buscando o progresso. E continua os espíritos. Durante o sono, afrouxam-se os laços
que o prendem ao corpo, e não precisando, desde então, da sua presença, ele se lança no espaço e entra em relação mais direta com os outros espíritos. A forma de emancipação da alma já começa a fazer sentido, Elvésio. Então, nós, ao entrarmos no sono, ao dormirmos, nossa alma é comum, ela está inquieta, ela sai do corpo. Ela sai do corpo, ela tem essa disponibilidade. Aí vem a importância do evangelho, da prece antes de dormir. Ele começa. E aí é interessante, os espíritos continuam, Kardec continua no seu diálogo com os espíritos. Como podemos julgar da liberdade do espírito durante o sono? A resposta é simples: pelos sonhos. Então já estou entendendo. Hoje já estou aprendendo algumas coisinhas aqui. Já entendi que eu sou um ser espiritual, que a minha vida verdadeira é a vida espiritual, de que eu estou em constante progresso. Lembrando, Deus é bom, soberano e justo, e diante da bondade infinita de Deus, da sua justiça infinita de Deus, da sua potência infinita, Ele permite que nós, através da reencarnação, podemos continuar no nosso progresso. E é lógico, olha só como a doutrina espírita ela é racional. E é lógico, quem é pai sabe. Qual é o pai? Nós amamos os nossos filhos. Nossos filhos erram, cometem um erro. Qual o pai que ama mais e é mais justo? Aquele que condena o filho eternamente no fogo do inferno, ou que fala: filho, você errou, mas papai te ama, então eu vou te dar a oportunidade de corrigir o seu erro. Eu te amo, você vai corrigir seu erro e vou te dar uma nova oportunidade. Até porque, se o papai te absolve direto, passa a mão na sua cabeça, o papai, ele está sendo bom, ele está sendo soberano, mas ele não está sendo justo. Esse é o princípio de Deus. Então, já começamos, a doutrina espírita já começa a esclarecer isso, e nós já entendemos que através desse elemento de justiça que nós chamamos de reencarnação. Então, somos seres espirituais, e constante. E no sono, a alma se liberta. A diferença de alma e espírito é simples. Alma é o espírito que está no corpo. Quando eu saio, eu sou espírito. Então, só muda o nome. Então, como seres espirituais, nós saímos. Diga de passagem, e através do sonho, permite algumas lembranças. Isso os espíritos nos ensinam, em 1865, se não me engano. Em 1865, do Livro dos Espíritos. E ele Kardec explica, olha, os espíritos saem. Detalhe, seja para o lado bom ou para o lado ruim. Porque Deus nos ama de uma forma infinita. E é interessante. Deus fala para a gente: olha, meu filho, você pode fazer o que você quiser da sua vida. O que você quiser, você faz. Você é meu filho. Só que é o seguinte: o que você faz hoje, você colhe. Eu vou estabelecer certas leis, entre elas leis da causa e efeito. Então, olha só como começa a fazer sentido. O que eu estou passando hoje decorre de uma causa. Tanto que a primeira questão no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos: o que é Deus? Os espíritos respondem: causa primária de todas as coisas. E os espíritos ainda continuam, logo adiante, ele fala: olha, o que é fácil distinguir, o que não é fabricado, o que não é do homem é de Deus. E é interessante o convite ainda. Convite, Kardec, logo na questão 5, 6 e 7. Kardec pergunta: como eu faço para compreender Deus? Utilizais os axiomas da ciência. Os espíritos nos orientam, questiona. E aí começa a fazer sentido. Para aí. Então, Deus me permite que o que eu estou passando hoje é efeito de uma causa. Agora vem a doutrina espírita. Ou a causa é nessa vinda, ou numa vinda anterior. Aí, como se for de uma vinda anterior ou dessa vinda, porque a vida é uma só, nós estamos sempre procurando, nós temos que resgatar e buscar e melhorar. E aí nós temos essa oportunidade.
né? Oportunidade. Aí é onde Kardec continua nas suas perguntas. Por que não nos lembramos sempre do sonho? Interessante, porque tem sonho que eu não sonho, Alves sonha, porque às vezes você não lembra. Os Espíritos respondem também, esclarece. O livro dos Espíritos traz resposta praticamente para tudo, permite com que nós possamos compreender todas as circunstâncias da nossa vida. Ele indaga, olha, os Espíritos respondem, em o que chamais de sono, só há repouso do corpo, visto que o Espírito está constantemente em atividade. E é interessante que nós não lembramos, porque tenhamos a consciência, somos seres espirituais, não foi isso que eu disse? Seres espirituais em constante progresso, e muitas das circunstâncias em que nós temos as nossas memórias, nós não conseguimos compreender neste momento, e não nos é permitido. Os Espíritos também respondem isso para a gente, porque é comum nós escutarmos, eu queria saber o que eu fui na vida passada, né? Quando a gente vai fazer, eu queria tanto saber. Se a pessoa não tem coragem de expor a conversa no grupo do Zap, no telão, para os amigos aqui, para a família, imagine querer saber o que você fez na vida passada. Vamos relembrar? Há cento e poucos anos atrás, nós estávamos no duelo. 150 anos, nós estávamos cortando pescoço de gente. Na França. Então, nós não estamos longe da nossa barbárie. Era comum. Há 200 anos atrás, em 1800, nós resolvíamos, você me devia, eu prendia, fazia você de escravo. Então, não existe barbárie. Então, muitas questões nós não temos, a espiritualidade permite que nós não consigamos lembrar. E aí, nesse momento do sonho, nós somos livres. E Kardec indaga, lá na questão 406, ele pergunta, podemos visitar os nossos parentes? Podemos. Lembrando, é como se nós tivéssemos um balãozinho, o nosso corpo está deitado, e aí o nosso espírito sai, e nós ficamos ligados por uma corda. Por isso que chama desenlace. Desenlaça o laço e vai. Olha só como é que é racional. E aí os Espíritos nos respondem, ele fala, olha, o Kardec indaga, o sono completo é necessário para a emancipação da alma? Nós estamos falando em fenômenos de emancipação da alma. A alma que sai, é necessário o sono completo? Não. Já perceberam que às vezes nós temos aquela pescadinha e parece que em 5 minutos nós voltamos descansados? E às vezes nós dormimos 10 horas, 12 horas e acordamos cansados. Por quê? O espírito não para. E é natural. Porque quando nós estudamos a nossa composição, a nossa estrutura, que temos o corpo, o espírito e o perispírito, tudo nosso que nós absorvemos passa por esse corpo perispiritual, chama perispírito. Lembra do exemplo do desenho animado? Aquela linha pretinha que tinha no Mickey Mouse, né? É aquilo. Aquele corpo perispiritual, de forma muito simplória de explicar. E aí nós vamos entender, os Espíritos respondem a respeito disso, se é necessário. Fala, não, o Espírito recobra a sua liberdade quando o sentido se entorpece. Ele se aproveita para emancipar de todos os momentos. Aí nós vamos ter inúmeros fenômenos relacionados ao sono. Agora nós vamos esclarecer que nem tudo que eu sonho significa que eu estou fora. Nem todo pesadelo significa que eu estou no umbral. E aí nós vamos continuar, e os Espíritos continuam. Kardec continua no seu bate-papo, na sua conversa no Livro dos Espíritos. Na questão 412, ele fala, a atividade do espírito durante o repouso ou o sono do corpo pode fazer com que o corpo sinta cansaço? Questionando. Olha só, os Espíritos respondem claramente. Sim, pode. O espírito está preso ao corpo, assim como um balão cativo a um poste. Da mesma forma que as agitações do balão abalam o poste, a atividade do espírito reage sobre o corpo e pode fazer com que se sinta cansado. Os Espíritos nos explicam. Às vezes, quando nós emancipamos da alma e ficasse amarrado, nós estamos fazendo o que tem que ser feito. Nós somos livres. Lembra que eu disse que Deus é perfeito, Deus nos deixa livre? Tem gente que aproveita o seu tempo na sala de aula para estudar. Tem gente que aproveita o seu tempo na sala de aula para brincar.
Tem gente que aproveita o seu tempo na sala de aula para atrapalhar a aula. Somos livres. Deus é bom, soberano e justo. E aí os Espíritos falam, e às vezes nesse movimento, nessa questão de emancipação da alma, nós trazemos os reflexos. Isso acontece. Então os Espíritos falam, olha, é comum. Não é nada de misticismo. E é bem interessante que a doutrina espírita, o espiritismo, Kardec muitas das coisas vem desmistificar o que às vezes acontece. E continua na sua conversa. Os Espíritos respondem, o sono liberta parcialmente a alma. Dormindo, ficamos momentaneamente em estado de morte permanente, ficamos depois da morte. E aí nós vamos entender esse estado de emancipação nos é permitido ir aonde queremos. Vai depender do que nós alimentamos. O que eu estou fazendo? Vai depender do meu esclarecimento, da minha idade. E aí nós vamos entender, porque quando nós falamos de sono, falamos sobre sonho, né, que para a psicologia Freud dedicou um estudo profundo a respeito de sonho, em que ele fala isso aqui, sonhos são as expressões disfarçadas de processos psíquicos inconscientes, profundos e extremamente significativos. Então, os sonhos têm significado, têm reflexos, né? Mas é interessante que nós temos que compreender que não aquele significado como a gente tinha, fala, olha, se você sonhar com isso, acontece isso. Interessante, não é? Se você sonhou com cobra, é traição. Eu escutava isso quando era menino, não é verdade? Kardec pergunta isso aos Espíritos. Olha só como é interessante estudar o livro dos Espíritos. Porque a gente conhece como ele foi escrito. Porque fica parecendo um bate-papo, mas não. Eu fico imaginando o trabalho do professor Rivaio. Gente, mais de 1000 centros, de mais de 1000 cartas de vários lugares do mundo. Né? Por isso que nós chamamos Kardec de o codificador. Foi pegando esse monte de carta, colocando em ordem. É interessante, imagine. Hoje é fácil, que hoje tem um zap, hoje tem e-mail. Imagina aquela época que era por correio. Quantos mesmo demoravam a carta vindo dos Estados Unidos? Então o professor Kardec, ele teve isso, ele teve essa pergunta, olha só. E aí ele pergunta, olha, se deve pensar das significações do sonho. Porque nós tínhamos aquelas pessoas, porque lembrando, que eu disse, a nossa emancipação da alma, o que eu disse logo no início, se dá através, a nossa comunicação com o plano espiritual se dá através de duas formas, através da mediunidade e através da emancipação da alma. E é interessante, porque quantas vezes nós tínhamos os profetas, né, os bruxos, olha, eu sonhei que isso vai acontecer. Isso a doutrina espírita explica. Né? E aí o Kardec faz essa questão, a questão 404. Pergunta, olha, o que se deve pensar das significações atribuídas aos sonhos? Olha só, interessante a resposta dos espíritos. Os sonhos não são verdadeiros como entendem os adivinhos. Então ele já fala, olha, né, às vezes não acredita em tudo que fala que o sonho é aquilo, não. Ele já começa a desmistificar. Ele continua. Pois fora absurdo crer que sonhar com tal coisa anuncia tal outra. Por quê? É racional. Eu não sou livre. Então eu sonhei que eu vou morrer amanhã, então pronto, vou morrer amanhã. Vinculando. Sonhei que o Vila Nova vai ser campeão da Série B. Eu tenho que falar do meu Vila Nova, né? Então quer dizer então que nós vamos evoluir automaticamente para o plano, nossa Terra, que é um planeta de prova e expiação, para um país, para um planeta perfeito. Isso não tem significado. Kardec já fala, olha, os Espíritos já nos ensinam, não. Aí continua, agora vem o esclarecimento do sonho para que nós possamos compreender. São verdadeiros, os sonhos, o significado, no sentido de que representam imagens para o espírito, tem realidade. Porém que, frequentemente, nenhuma relação guarda com o que se passa na vida corporal. Nossa vida corporal é limitada. E é comum que nós
ao desmembrarmos, né, ao emanciparmos o nosso corpo, através do sonho, lembrando, várias oportunidades, nós vamos para outros lugares e que muitas das vezes nossa mente no momento não compreende. Os espíritos explicam isso. E é interessante, no livro Os Mensageiros, né, e também passa muito bem, bacana no filme do cinema. Em determinado momento, na certa, ele utiliza do sonho, vamos conversar com ele através do sonho. Chama lá, explica, você vai lembrar? Não. E você viu que depois, quando ele acordava no decorrer do dia, não lembrava. Mas tinha olha, deixa eu lembrar isso aqui. Lembrando, somos seres espirituais que têm um corpo e não um corpo que tem um espírito. E somos influenciados pelos espíritos a tempo e momento. Então, às vezes a gente acha, nossa, eu tive uma ideia. Às vezes você aprendeu através do sonho. Isso se explica, por exemplo, porque muitas das invenções surgiram de forma quase contemporânea em lugares distintos sem que as pessoas pudessem uma encontrar com a outra. Nós estamos em constante progresso. Então é o sonho, através do sonho, a minha alma, ela tem essa liberdade onde eu posso encontrar com os meus mentores. Lembra, eu tenho um tempo, eu posso fazer o que eu quiser do meu tempo. Lembrando, isso nós somos livres. Entretanto, somos sujeitos às leis materiais. Igual nós estamos nesse plano, somos sujeitos às leis materiais, lei da gravidade, lei da ação e reação. E somos sujeitos às leis morais, que está lá no 3º capítulo do Livro dos Espíritos. Entre elas, a lei da justiça, amor e caridade. E aí Kardec, na visão do sonho na doutrina espírita, para que nós possamos compreender o sonho na doutrina espírita, você me lembra do horário, tá? Kardec, ele apresenta esse estudo, ele nos explica o que é o significado do sonho. Então, que às vezes muitos dos sonhos nossos não decorrem de viagem, não. Decorrem de interferências das preocupações no estado de vigília. Eu estou com um monte de boleto para vencer amanhã. Significa que é meu sonho? Não. É importante que nós possamos desmistificar e compreender isso. Por isso que o Kardec explica, olha, não, porque muitos dos sonhos, nós vamos olhar isso através do Livro dos Médiuns, muitos dos nossos sonhos derivam de preocupação do dia todo. Eu passo o dia todo, voltando ao tema do Vila Nova, do meu time no coração, o dia todo no jogo do Vila, vendo treino, eu sonho quem foi campeão e não foi. Entendeu? Fico preocupado, vai ter, não vai? E continua Kardec, desejos de estar de vigília, muitos dos nossos sonhos não decorrem de emancipação de alma, decorrem de nossos desejos. Aí faz a nossa necessidade de vigiar. Então, muitas das questões dos nossos sonhos não derivam de emancipação da alma. Kardec, no Livro dos Médiuns, explica que muita dessas emancipação da alma decorre do quê? Disposições orgânicas. À noite, eu como 2 bacias de feijoada, 3 jaca e acompanhado com sobremesa, 2 pamonhas. Aí eu vou dormir. Olha, eu acho até bem difícil do espírito sair, né? De tanto peso. Ué, vamos pensar. Então, não é emancipação da alma. É importante que nós possamos compreender isso. Por que é importante? Para que nós possamos compreender quando eu estiver com os meus mentores, quando estiver com o meu anjo da guarda, quando é verdadeiramente emancipação da alma. E aí Kardec fala que muitos dos sonhos lembranças da vida passada. Olha, aquilo que eu expliquei, nós saímos, decorre. Muitos dos sonhos não significa que quando nós estamos em contato, emancipamos a alma, em contato com o plano espiritual, lembramos a vida passada. Kardec continua, né? As atividades durante o sono, nós podemos. Eu disse, nós não somos livres. Tem gente que aproveita o momento de aula para aprender, outros não. Então, durante o sono, a oportunidade que nós temos de estarmos com os nossos mentores, de estar com os nossos orientadores, de buscar progredir. Aí é onde vem a lição que me precedeu a respeito da prece. E por fim, Kardec fala das intuições durante o futuro. Muitos dos sonhos, sim, porque é compreensível. E no Livro dos Espíritos, nós vamos, ao estudar, nós compreendemos. Kardec indaga sobre conhecer o futuro.
E é interessante, é simplesmente ver mais longe. É simples, de uma explicação muito básica. Se eu estou em cima do morro, eu vejo que lá na frente tem uns assaltantes aguardando emboscada. Eu vejo que fulano está caminhando, olha, ele vai para aquele lugar. Tão simples. E às vezes no sonho a gente consegue ver isso. Olha só como é racional, como é compreensível, para que nós possamos entender. E não é só entender, utilizar os benefícios do sono, da emancipação da alma para o nosso progresso. Aí aonde vem? Vem o quê? A prece. É onde nós, através da prece, nós consigamos melhorar. Haroldo Dutra diz, ele traz uma... Estou finalizando já? Já. Haroldo Dutra diz, ele tem uma... Ele fala uma técnica de desobsessão. Melhor técnica de desobsessão, de vencer o espírito obsessor. Através do cansaço, do esgotamento. Explico como nós podemos fazer isso. Imagine, a gente sabe o processo, a doutrina espírita explica muito bem sobre como funciona, não só o desmembramento, como a influência dos espíritos na nossa vida. Aquilo que eu disse. Por que esgotamento? Se cansa o espírito obsessor pelo cansaço. Imagine o seguinte, eu estou te acompanhando, não gosto de você, vou te acompanhar. Aí você acorda cedo, o que você faz? Senhor, obrigado por esse dia. Aí, de repente, você está aqui, você começa a ver uma mensagem edificante. Opa! Aí você está andando de noite e fala, estou fazendo nada aqui, deixa eu dar uma lida no Evangelho. Opa, o obsessor já fica esgotando. Vou ficar ali aquela coisa não. Aí está acompanhando. Aí você fala, eu vou ali no centro, vou lá quarta-feira, vou lá escutar alguém me falar alguma coisa, vai que me é útil. E aí o obsessor está te acompanhando. Eu falei, já foi no santo. Aí de repente você está em casa e você fala, olha, vou fazer o santo remédio para o lar. Você quer blindar a sua casa, eu vou ensinar um remédio. Chama-se Evangelho no Lar. Aí você vai fazer o Evangelho no Lar. Coisa mais simples do mundo. Não pode demorar muito, por favor. Não pode passar de 15 minutos. Simples. Aí está fazendo Evangelho. Aí de repente você começa a falar sobre perdão. E de repente você começa a mudar. Você faz o Evangelho e pede para auxiliar. O Espírito já fica. Ele chega em um determinado momento, não, vou embora, vou ficar perto aqui. Por quê? Chico falava, já finalizando, Chico falava o seguinte, que o centro espírita ele é um hospital e uma escola. Então a gente vem ou para poder aprender ou para sanar dessas dores. E ele também, Chico também ensinava, ele fala que o nosso progresso se dava através da desidratação, seja através da desidratação do trabalho ou através das lágrimas do sofrimento. Nós optamos. E aí, justamente, nós vamos compreendendo isso, chegando ao ponto e cansa. Por quê? Porque de nada adianta a gente vir na casa espírita, fazer todo o fluidoterapia, água frutificada, passe, se eu não operar a reforma íntima, se eu não mudar a minha faixa vibratória. Porque os nossos irmãos, às vezes eles vêm, ficam lá. Mas quando nós voltamos a praticar, a continuar com as condutas de ele vai continuar de volta. Lembrando que somos seres espirituais. Por isso que não faz sentido a verdade tão preconizada pela doutrina espírita, que sem a caridade não há salvação. Porque sem benevolência para com todos, não há salvação. Sem indulgência com os erros alheios e consigo, não há salvação. E sem perdão das ofensas, não há salvação. Então, que nós possamos utilizar, através dessa maravilha, preparando para dormir, nas nossas preces, e aproveitar esse momento em que nós descansamos o corpo, para que possamos acompanharmos sempre, buscar sempre a espiritualidade amiga, aqueles que nos querem bem, que nos orientam. Muita paz a todos, muito obrigado. Agradecendo esta noite, porque sabemos que através da palestra, nos minutos em que nós estamos ouvindo a palestra, os benfeitores espirituais, os médicos espirituais, estão nos atendendo, nos ajudando e retirando de nós muitos acontecimentos negativos, muitas doenças, muitos sentimentos que muitas vezes nos prejudicam no dia a dia.
E assim, nós agradecemos por essa assistência de Deus e Jesus e encerramos essa parte aqui da nossa reunião de hoje. Que assim seja. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Boa noite a todos e bons sonhos, né?